Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom. Começando aqui mais um bate-papo da Protagonist para você que é empresário, para você que é empresária, para falar de um tema hiper importante hoje, que é a estrutura da área de vendas. Show? Estou aqui com o Marcos, tudo bom, doutor? Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, esse tema é muito interessante, hein? Vamos lá? É legal, né? Pô, a área de vendas é o que movimenta, né, o negócio, né, cara? E se eu pensar em boa parte das empresas começam por aí, né? Elas Sim. começam pela estruturar uma área de vendas ou ter um vendedor, que é o próprio empresário muitas vezes, né? Sim, E depois pensem em como estruturar a operação e tudo mais. sim. E cara, de verdade eu tinha medo de vendas, de empreender, de qualquer coisa, porque eu falava assim, o cara tem um magnetismo que faz vender e é algo assim que é da pessoa. Eu não sou vendedor. Só que pela necessidade do mercado, eu fui entendendo que consultor precisa vender. Falei, cara, e agora? O que eu faço, né? Uhum. Comecei a pesquisar, olhar e falei, caraca, não é algo pessoal. Pode ser, às vezes pode ser, mas tem um processo, né? E isso Sim. que a gente vai abordar hoje é muito legal, né? E vamos falar de cenário atual, Fernando. Como que as empresas estão hoje com os seus processos de vendas, cara? Tá. Pensando em empresas de pequeno e médio porte, tá? Então, a gente é uma consultoria física, tá? Então, nós já estamos há uns 10 anos aí atuando nesse segmento. Sim. Então, o que a gente enxerga muito é o seguinte. Em geral, quem abre, o fundador da empresa, que é o empresário, a empresária, ele tem um viés muito forte do comercial. Sim. Ele entende o mercado, ele sabe quem são os players, ele faz o comercial, tá? E aí ele tem algumas, chamar de crenças, que só compram de mim não por causa da empresa, mas por causa da pessoa física dele. Sim. Entendeu? Então, no começo da empresa, nós da Protagonist foi assim no começo também, tá? Não compravam da Protagonist, compravam do Fernando. Entendeu? Amigos seus que sabiam que o Fernando era muito bom, que podia ajudar. Isso, contato, que eu tinha relacionamento e tal, sabia que era bom, que eu conseguia, tinha conhecimento e eu conseguia fazer, tá? Só que eu vejo que, sei lá, com o tempo isso aí tem que mudar, Sim. tá? Mas se te pega empresários do Brasil, vou dar um exemplo, tá? Tem um cliente nosso de consultoria física, ele deve faturar seus 10 milhões por mês, mais ou menos, tá? Fica no interior de São Paulo. Não vou falar aqui, mas interior de São Paulo ele. Então já tem um porte legal, tá? São 3 irmãos, são os donos, tá? O pai é fundador, tá na segunda geração, os 3 irmãos são os donos. Um dos irmãos ficou comercial, tá? Então você vê claramente o que acontece. Esse irmão, só que hoje já está num padrão de vida muito bom, tal, parou de prospectar. Caraca. Entendeu? Por quê? Porque tem outros afazeres para que ele curte a vida dele. E hoje ele coleta pedidos, ou seja, ele prospectou por muitos anos no passado, parou de prospectar, não tem mais ninguém prospectando. Nossa. Hoje ele está coletando os pedidos. Só que não tem uma área de vendas. A área de vendas são o quê? Tem pessoas lá do comercial, mas são recebedores do pedido. O cliente que já está com um histórico ali há alguns anos, tal, da época do pai deles, tal. Deve fazer anos que não tem um cliente novo, né, cara? Um cadastro. Isso. E aí fala assim, tá bom, mas não tem... A empresa está estagnada, daí compra maquinário novo, estavam comprando maquinário novo, estavam investindo em planta para expansão, mas, cara, qual que é a estrutura de vendas? Como que você vai conseguir aumentar em 20% seu faturamento bruto? Entendeu? Qual que é a estratégia que você tem? Quais processos você tem por trás? Sim. Então, a área de vendas em muitas empresas, como similar a esse exemplo que eu dei, estão centralizadas no empresário. Entendeu? Em vários e vários casos. E há um temor muito grande do empresário soltar a área de vendas. Por quê? Porque se ele soltar a área de vendas, isso pode ser um problema que vocês estão imaginando aí. Se for assim, se eu soltar a área de vendas, eu solto a mão do meu cliente. Se não ficar legal o relacionamento, eu perco a conta. Sim. Tá? Então a ideia dessa conversa aqui nossa é o como estruturar com o processo a área de vendas. Tá? Porque até pegando um gancho do que você falou no começo, tá? Nós temos um estereótipo de que o vendedor é aquele cara falante, contador de piada, e que vai ficar lá dando risada, conversando, almoçando, tomando café com todo mundo. E eu no passado tinha esse estereótipo também, que esse era o vendedor.
Com o passar do tempo, na minha cabeça, não é esse o vendedor. Sim. O vendedor é aquele que entende o contexto, entende a dor, entende a necessidade. Tá? Que sabe muito mais fazer perguntas corretas do que falar. Sim. É aquele que está muito mais preocupado em entender como está o seu negócio, o negócio do cliente dele, do que ficar falando do produto dele. Sim. E eu tenho a percepção de ouvir, de tão aberto a ouvir, ele vai saber se realmente ele é a pessoa certa para te atender. E ele, eu vejo o melhor vendedor aquele que até tem coragem de falar assim, cara, não posso vender para você. E aí, é nessa linha, tá, Marcos? Eu tenho, sei lá, pega bons vendedores de algumas empresas que a gente tem de cliente, tá? Sim. Que eles vão no mercado, eles começam a entender e falam assim, ó, o mercado está indo para esse lado. Então, há uma oportunidade gigante de a gente lançar um outro produto, Sim. que é esse aqui. Por quê? Porque senão o lançamento de produto fica na área de engenharia, por exemplo, Sim. que está apartado. Que eles colocam pesquisa de mercado e tal, mas ele não está vivenciando lá na ponta o que está acontecendo. Tá? Quem tem essa informação de forma quente é o vendedor. Mas é o vendedor que entende a realidade, que conversa, que ouve. Sabe assim? Sim. Quais são as frustrações do cliente dele, qual que é a demanda. Qual o outro fornecedor que está com problema? Entendeu? Sim. Nós estamos num contexto ainda tipo, de guerras mundiais e tal. Tem muito produto aí que está com dificuldade de chegar. Ou que está com muito prazo de entrega, está muito encarecido por causa do trâmite de logística, aí se a gente for pensar. Ótimo, quais são as oportunidades que ele está enxergando nesse contexto? Entendeu? Então, esse vendedor, ele é maravilhoso. E ele não tem que ser aquele cara que fala. Ele tem que ser muito mais alguém carismático, mas que saiba colocar as perguntas corretas no local correto, endereçar isso aí de forma correta. Sim. Mas, Fernando, acho que a parte do processo é muito importante, porque por mais que o cara seja essa pessoa magnética e ele não tem um fluxo de processo de novos clientes, só de atendimento, isso muda muito. Só um exemplo, um amigo meu, ele iniciou a empresa dele em 2017, mais ou menos 3 milhões de faturamento no primeiro ano, cresceram os sócios, são 3 sócios, cresceram, chegaram em 10 milhões de faturamento, mais ou menos, depois de 2 anos, 3 anos. O que eles falaram? Pô, agora a gente tem que sair da área comercial. Já desenvolvemos todos os negócios possíveis dentro do nosso hall de amigos, de indicações possível. Então eles começaram a buscar no mercado um diretor comercial, né? E o que aconteceu? Esses diretores, durante 2 anos, aí entrou pandemia e tudo mais, passaram mais de 3 pessoas, mais de 3 diretores, né? E não aumentou as vendas. Não aumentou as vendas. Os caras eram bons. Eles foram no mercado, eles pegaram o cara bom. Mas pessoas que se adaptavam ao processo das empresas, entende? Então, entrou uma quarta pessoa, um quarto diretor, e esse diretor que entrou, ele implementou processo, criou uma estrutura de equipe, porque os outros diretores não traziam gente, entendeu? Então, começou a desenvolver uma estrutura de equipe e começou a desenvolver. Hoje, a empresa é 2017, hoje eles estão faturando 60 milhões por ano, cara. Entende? Um crescimento, assim, muito grande, só de ter estruturado o processo, sabe? Ele faturava 10 milhões por ano lá atrás, é isso? Em 2019, eles estavam faturando 10, entrou pandemia, deram uma patinada, e de 3 anos pra cá eles aumentaram, estão faturando 60 milhões. Entendi. Entendeu? Cresceram muito, muito. E isso é interessante, tá? Porque se for pensar numa empresa de pequeno e médio porte, tá? O dono não vai ter capital. Vamos pensar numa empresa que fatura 60 milhões por ano. Estou falando de um faturamento mensal de 5 milhões, 4 milhões. Um pouco mais, entendeu? Se pegar, sei lá, 5 milhões, se pegar lá, ele não tem, de repente, condições de pagar um cara muito grande para a cadeira. Tá? Um executivo de ponta de uma empresa grande, multinacional. Tá? Então ele pega algum executivo bom, mas não de ponta. Sim. O que eu quero dizer? A estratégia que ele tem que definir de processos é um papel do dono, do empresário.
Uhum. Ele vai ter que trazer alguém bom para ajudá-lo a ganhar maturidade nos processos que ele definir. Sim. Entendeu? Mas quando ele faz isso, ele está querendo delegar para alguém. Uhum. Entendeu? Algo que é tão importante ali para o negócio dele. Uhum. Sabe assim? Então, tipo, esse é um Sim, tópico importante. Isso me chama a atenção porque, assim, realmente não é todo mundo que vai ter o punch pra conseguir trazer um diretor desse, nem encontrar um diretor desse, entende? Uhum. Que consegue chegar, estruturar e... Não, porque se for pensar, sei lá, uma empresa que fatura 60 milhões no ano, Uhum. ela ganha líquido ali, Marquinhos, na última linha, uns 5 milhões de lucro líquido. Uhum. Entendeu? Vai ser divide por 12, 5 milhões no ano. Entendeu? Putz, vai dar uns 500 mil por mês. Uhum. Divide por 3. Entendeu? São 3 sócios. Vai dar 100 e poucos mil para cada um. Sim. Puta, é muita grana. É muita grana. Só que, ele vai pagar quanto para um diretor bom? Pois é. Ele vai pagar 40, 50 mil no diretor bom? Não vai pagar isso. Uhum. É isso que eu tô querendo dizer para você. Sim. Tem capital para pagar, mas não vai pagar essa grana para um diretor, cara. Os caras estão falando, você tá maluco? Uhum. É porque eles comparam até o próprio salário. Isso, né? é isso que eu tô querendo dizer para você. É, o próprio lucro. Então, para um diretor muito bom, ele vai pagar 15 mil Uhum. para um porte desse, entendeu? Uhum. Para um cara, putz, 20 mil para um porte desse. E você não consegue pegar o cara que é o... O supra-sumo. Não vai de mercado com esse valor. Sim. Acho que esse é um tópico. Mas aí, como a gente já entendeu que não vai dar, acho que faz sentido a gente discutir como ele vai fazer ele mesmo Isso. essa transformação, né? É isso. Então, eu só quero primeiro, Marquinhos, colocar como eu fazia, cara, Uhum. na Protagonist. Como começou a Protagonist? Sim. Porque acho que pode ser, tipo, muitos estão vendo isso lá, tá? Uhum. Então, eu comecei minha carreira em consultorias americanas. Em grandes consultorias americanas e tal. Fui passando, passei por 2, 3. E eu falei, ok, vou montar a minha. Só que nisso, eu já tinha vivido 9 anos em consultoria. Uhum. Então, 9 anos fazendo projeto em diferentes empresas, isso só grandes empresas, tá? Uhum. Então, muitos diretores dessas empresas conheciam o Fernando, Uhum. tá? Quando eu saí, montei a minha, comecei a ser indicado de um diretor para o outro, ok? Uhum. Nossa, o Fernando é muito bom, fez o CQ para mim, te indico ele. E eu comecei a fazer projeto assim. Então, ou seja, naquela época, eu não tinha gestão de quanto eu ia vender. Uhum. Mas, tipo, só que a demanda que eu tinha era mais do que eu conseguia entregar. Sim. Então, tipo, eu não tinha que me preocupar com o comercial no começo. Qual que era a minha preocupação? Era entregar muito bem, deixava ele feliz, ele me indicava para outro projeto e fui crescendo assim. Tá? Com o passar do tempo, o que começou a acontecer? Alguns desses diretores, estou falando isso aí já há mais de 10 anos, tá? Começou a se aposentar, certo? Saiu do mercado, já ganhou muito dinheiro, foi viver de renda. Uhum. Tô falando de vice-presidente de empresas multinacionais, tá? Sim. Então, o cara ganhou um pacote dele lá, ganhou o bônus dele, o cara parou. E aí o próximo que entrou, não necessariamente tem aquela lealdade que ele tinha comigo. Uhum. Entendeu? Começou a entrar muito bid ou concorrência, que antes você fazia, olha, vai lá e fecha comigo, eu faço o projeto. Começou a entrar concorrência. Sim. Então tem que abrir um bid com comércio, com compras, para pegar 4 propostas e tudo mais, tá? Então quando isso aí tudo começou a acontecer, naturalmente eu fui perdendo faturamento. Tá? E aí eu falei, ok, eu vou ter que estruturar isso daqui. Por quê? Porque antes eu tinha um faturamento bom, mas eu não me preocupava com vendas. O faturamento acontecia. Tá? Um ia indicando pro outro, eu ia fazendo de upsell. Eu estava num cliente, fazia muito legal, vendia uma outra coisa lá dentro, e vendia outra, e ficava bem. Eu não me preocupava com vendas. Com o tempo eu comecei a me preocupar. E aí eu fui estudar vendas. Poxa. Entendeu? E aí a gente estruturou o nosso de vendas e começou a estruturar isso aí em outros clientes. Foi assim que a gente fez. Sim. Porque lá no passado a gente não fazia projeto para comercial. A gente não fazia projeto para vendas, tá? Uhum. Para comercial. A gente fazia muito projetos para área de operações, de execução, logística, planejamento estratégico, RH, cultura, tudo menos o comercial. Entendi. Porque você não aplicava dentro de casa, Eu né, não aplicava cara? dentro de casa, entendeu? Uhum. Então, e eu não peguei esse viés de aprender o comercial no começo, tá? Uhum.
até pela escola que eu vim e tudo mais. Então, daí depois a gente aprendeu comercial. Daí a gente foi estudar muito e a gente implementou processos hoje. Que legal. E aí, o que eu aprendi, o que eu entendo hoje, tá? O comercial é um grande funil. Uhum. Aí você fala, pô, Fernando, o funil funciona para quem está buscando lead no digital. Não, cara. Funil funciona para tudo. Vão ser diferentes funis de acordo com o seu segmento de mercado, de acordo com o seu tipo de negócio. Uhum. Mas é um funil comercial. Entendeu? Sim. E quanto mais maturidade do funil você tem mais previsibilidade do seu faturamento. Que isso é fantástico. Maravilhoso. E ajuda até a parte operação, da operação, né, cara? Você fazer um planejamento, você ter uma visibilidade, poder dar uma curiosidade melhor para a operação, você sabe se você tem que crescer, colocar máquina. Então, um comercial bem estruturado ajuda tudo, né? Sim. E aqui, vou dar um exemplo de um outro cliente nosso, tá? Que a gente colocou, a gente estruturou, já faz uns 4 anos, já está com uma maturidade legal para processos comerciais, tá? Depois a gente entra nos detalhes, só para dar um exemplo primeiro, tá? Ele tem um funil que ele sabe quantas reuniões de prospecção de novos clientes ele tem que fazer por mês, e de quantos que ele faz, de quanto converte em reunião com o vendedor. Sim. De quantas reuniões com o vendedor que converte em faturamento. Por tipo de cliente. Por segmento de mercado e por porte de cliente. Então você está falando assim, eu tenho que faturar tanto esse mês de novos clientes. Não dos clientes recorrentes. Essa é uma outra estratégia, tá? Sim. Mas de novos. Ótimo. Se ele bateu uma quantidade menor de novas reuniões, ele já sabe que possivelmente o faturamento dele vai ser menor. Entendeu? Sim. É uma regra de 3 simples quase. Ah, tem uma tolerância, ali tem uma faixa, mas é uma regra de 3 simples. Então se eu fiz, por exemplo, lá 10 reuniões de pré-vendas, eu vou fazer 2 reuniões de vendas, e para cada, sei lá, para ter uma venda, eu tenho que ter, de repente, para um público frio, 8 reuniões de vendas. Pô, então você está trazendo aqui, tem um caminho que o cliente vai fazer, né? Desde um cliente que não conhece a minha empresa, até um cliente que tem um contrato fechado, né? Eu vou dar um exemplo com números mais fáceis, tá? Imagina que você tem que fazer 100 pré-vendas, para essas 100 pré-vendas se tornarem 10 reuniões de venda, para se tornarem uma venda. Poxa. Entendeu? Então, quanto mais você vai maturando esse processo, é um funil. Entendeu? Quando você entende isso, você fala, tá, ok, o que eu tenho que fazer para melhorar esses processos? Porque tudo são processos. Entendeu? Sim. Quais são as métricas que eu vou colocando aqui dentro? Então, assim, pelo que você está me dizendo Existe um aqui, funil. Existe um funil. Esse funil, ele começa em você captar um cliente frio, né? Um cliente que é ali o lead. Esse lead eu faço um pré-processo, uma triagem desse cliente, uma reunião, um agendamento, e eu levo ele para o vendedor, que o vendedor vai converter, certo? É isso. E converteu, ele é cliente, já está dentro da operação. E aí vira um Aconteceu. outro atendimento dele. Legal. Fernando, vamos tratar então essa Aprofundar cada isso. E é identificar esse potencial cliente. Como que eu faço isso? Como que eu operacionalizo isso? Como que você na Protagonist tem feito isso? Tá. Então, o primeiro tópico para a gente é identificar quem é o nosso público-alvo. Entendeu? Então, o que eu quero como público-alvo? Eu quero como público-alvo empresários. Qualquer empresário? Não é qualquer empresário. Sim. Eu quero empresários que tenham entre 15... para protagonista nesse momento aqui, entre 15 e 300 funcionários. Para esse público, eu quero o quê? Eu quero conversar com o dono. Sim. Para empresas que têm um faturamento maior, um porte maior do que esse, ótimo, eu quero conversar com o diretor, com o vice-presidente. Entendeu? Então, esse é meu público. Meu público quem que é? Ou é empresário, ou é o diretor e vice-presidente desses segmentos, desse tamanho de empresa, desse porte. Certo. Tá? Então, ok, declarei isso. De qualquer região geográfica? De qualquer região geográfica. De qualquer segmento de mercado? De qualquer segmento de mercado. Então, eu vou definindo isso. Aonde essa galera está? Entendeu? Vou mapeando. Tem hubs
de negócio. Sim. Então, ok, vamos ter que fazer hubs. Vamos participar desses hubs. Uhum. Tá? Patrocinando esses hubs, participando das reuniões de empresários da região. Tem feiras de negócio. Ok, eu vou ter que participar de feira de negócio para interagir com eles. Tá? Tem internet. Tem tráfego pago. Entendeu? De Instagram, Que você consegue segmentar, né? Eu consigo segmentar. Então, coloco lá, tráfego pago, vai jogando e tudo mais. Tá? Certo. Hoje, para mim, o que está muito mais forte não é o tráfego pago. Não? Não. A gente não está tão bom nisso, tá? Sim. Acredito que no futuro esse é o caminho. Uhum. Hoje o que funciona muito mais para nós é o hub Sim. e feiras. Pô, legal. Então, a gente vai lá, patrocina a feira, faz hub para empresários que são o nosso nicho, tá? E eu vou lá no final, quem vai geralmente não sou eu, porque eu não gosto muito de ir nesses eventos, tá? Então, vai lá no final e faz o quê? Captura o contato de um lead. Primeira etapa, quem é o lead? Conseguiu encontrar, olha, tem uma empresa tal que eu tenho contato. Isso para cada segmento de mercado ou para cada tipo de empresa vai ser uma estratégia diferente. Sim. Porque se você é, por exemplo, o varejo, eu vejo também essas mesmas 4 etapas, né? A diferença é que no varejo você vai focar num carro de som, num panfleto, né? O seu lead frio tá ali de outra forma, né? Imagina que você é uma loja. Uhum. As 4 etapas que a gente vai falar aqui, ou 5 etapas que a gente vai falar aqui, elas são similares. Tá? Só que a diferença é que você... Imagina que você é uma loja de rua. Tá? Você vai colocar panfleto. O público fio seu é aquela pessoa que está andando passando na frente da sua loja. Sim. Tá? De repente, seu público fio é alguém, uma senhora de 40, 60 anos, tal, com uma classe social A, B, C ou D, entendeu? Que tem um estilo mais conservador ou mais arrojado. Ok, você tem uma persona lá que é seu público-alvo. Se você é um varejo, essa pessoa está passando na frente da sua loja, cara. E aí, o que a gente pode falar junto é o como você converter para faturamento dela. Sim. Tá? Mas para mim a primeira etapa é identificar quem são o seu potencial cliente. E aí eu posso usar, que a gente já fez no passado, quando eu quero falar com grandes empresas, tá? Então eu defini lá, Léo, sei lá, tem uma empresa grande que fatura, sei lá, 5 bi, que eu sei que ela está fazendo um projeto assim, assim, assado, e eu quero contratar ela. Opa, eu vou pelo LinkedIn buscar o executivo dela. E aí já tem um script ali do LinkedIn que você aplica. Que eu aplico lá. Isso ou eu mesmo faço algumas vezes, tá? Ou eu passo para alguém da nossa equipe e falo assim, olha, eu quero ter contato com o fulano de tal empresa. Para empresários de pequeno e médio porte, eles não estão no LinkedIn. Entendeu? Sim. Então o LinkedIn não funciona. Para empresas de grande porte, funciona bem o LinkedIn. Você vai fazer um grupo grande lá para ter é uma taxa, é um funil. Sim. Tem que fazer um grupo lá para ter um funil. Ou eu peço indicação, tem algum amigo meu que conhece ele, você pode me apresentar fulano de tal? Eu começo a fazer esse trabalho para ter o contato de alguém. Sim. Entendeu? Para conseguir um café, para conseguir um almoço, para conseguir um relacionamento. Ou seja, a primeira etapa é conseguir um relacionamento. Conseguir uma agenda. O ser notado, né, cara? Ser notado, entendeu? Então, sei lá, quando a gente vai no evento e sai de lá com uma listinha que a gente pediu lá, que a gente foi conversando e tal. A Dani, minha esposa, é muito boa nisso aí, tá? Então ela vai lá, conversa, participa de grupos de discussão e tal, e sai de lá com um grupo de contato. Sim. A próxima etapa, o que é? É conseguir uma agenda de 15 minutos. Com essas pessoas que ela conseguiu o grupo de contato. Ali aquele espaço para entender se de fato aquele lead é seu cliente, né, cara? Que é a segunda etapa do nosso. Que é a segunda etapa. Então, etapa 1 é conseguir o lead, conseguir o contato. Tá? Etapa 2 é agendar uma reunião de 15 minutos para entender se tem aderência com você, a demanda dele. Sim. Então a gente monta um script para o nosso público, tá? Só que antes de apresentar nosso produto, esse é um tópico importante. A gente pergunta rapidamente o que faz aquela empresa. Tipo, a gente vai procurar, como lição de casa, procura nas redes sociais, procura notícia, matéria da empresa, vai minimamente preparado, tá? Mas qual é o contexto que eles estão passando? Qual é a cultura que eles estão vivendo? Quais são os desafios atuais? Aonde aquela empresa quer chegar em 5 anos? Sim. Tá fácil, tá difícil de chegar lá?
Essa é a pergunta que faz parte do script dessa reunião de 15 minutos. Uhum. E aí, nessa reunião de 15 minutos, essa pessoa vai conseguir entender que se tem aderência, eu consigo ajudar essa empresa ou não. Uhum. Entendeu? Porque pode ser que essa empresa não esteja no momento de ser ajudada. Eu imagino até você como consultoria, que a pergunta de se a empresa já comprou consultoria, né? Funcionaria também. Ela está acostumada ou não, entendeu? Porque uma coisa é assim, puta, essa empresa já comprou, está pronta para... tá ansiando comprar. Uhum. Uma outra empresa, coisa assim, ó, ela tem uma oportunidade grande, Sim. mas ela nunca comprou. Ela tem uma crença gigante contra a consultoria. Uhum. Entendeu? Então, esse tipo de informação é hiper importante para levar para o vendedor. Sim. Por quê? Porque o discurso do vendedor vai ter que ser um ou outro. Por quê? Porque ele vai ter que quebrar algumas objeções. Certo? E aí onde o magnetismo, né, já direcionado, consegue muito mais Isso. tratar, né? E a terceira etapa seria com o vendedor mesmo. Seria com o vendedor. Então, a etapa 2, que é a primeira ali, é até para identificar, sei lá, nós não costumamos fazer projeto com startup, por exemplo, de pequeno porte. Uhum. Por quê? Porque tem uma outra estrutura startup. O caos natural da startup, né, cara? É uma outra estrutura, entendeu? Então, tipo, eu sei com racionalidade que tem outras empresas, outras consultorias mais estruturadas para startup, que são focadas em startup. Uhum. Entendeu? Então, é uma startup que eu tenho 10 funcionários. De tecnologia, tal, que não sei o que, estou fazendo um ramp-up. Não é pra gente. Eu vou te ajudar em algumas coisas que você tiver ali dúvida, mas não vamos levar isso pro vendedor. Sim. Por quê? Porque isso não está no nosso DNA. É uma empresa que está fundando, você tem 2 funcionários. Não vou levar pro vendedor. Por quê? Porque de repente o seu porte não comporta você comprar uma consultoria. Sim. Entendeu? Ah, você tem 10 funcionários, mas está com uma situação assim, assim, assado, seu faturamento é tanto. Não comporta comprar uma consultoria. Entendeu? Então, esse filtro a gente faz em 15 minutos. Para quê? Para eu liberar tempo do meu vendedor e desse potencial cliente. Para não ficar segurando ele ali muito tempo. É 10 minutos, 15 minutos de reunião. Tem mínimo de aderência? Tem. Putz, podemos marcar uma reunião maior? De 40 minutos, 1 hora? O cliente só vai querer marcar se aquela reunião de 15 minutos foi boa. Sim. Se não for boa, ele não vai querer marcar. Entendeu? Por isso que precisa medir cada etapa, né, cara? Tem Você que medir quantos leads frios você está gerando, medir quantas reuniões ali a sua pré-venda fez, né? E o que é interessante, tá? E aí você começa a encontrar padrões. O padrão é daquele momento. Então, sei lá, teve um momento nosso que um lead frio de tal segmento de mercado estava funcionando muito bem. Por quê? Porque aquele segmento de mercado em específico, em tal região geográfica do Brasil, estava com problema. Sim. Entendeu? Por causa da concorrência externa, por causa de várias coisas de taxação, de impostos. Aquele segmento estava passando por dificuldade. Opa, É ali. é ali que eu vou mirar agora. Daí passa isso, muda o mercado. Agora eu tenho que mirar onde? Eu continuo, olha, ali não está convertendo. Faz um monte de ligação e não converte. É a hora que o empreendedor precisa olhar para a estratégia que está nas primeiras etapas, né? É isso. Então você vai ter que sempre mensurar isso daí, tá? Certo. E olhando ali e falar assim, olha, quantas ligações, quantas conversas eu tenho que fazer para fazer uma reunião de vendedor? Tem que ter uma métrica. Você está melhorando, fala, nossa, que legal, melhorou meu script, eu melhorei a persuasão, eu estou mais perguntando do que falando, sabe? Sim. E aí o que é interessante? Eu acabo muito olhando como meus concorrentes fazem. É mesmo? Então eu me cadastro como potencial cliente lá com o nome dos meus filhos no concorrente, entendeu? De verdade. E aí eu caí outro dia numa reunião com esse pré-vendedor de um concorrente nosso. Ele não parou para perguntar o que eu fazia. Ele olhou na internet e tal, não sei o quê. Eu peguei um cliente nosso de empresa, tá? Não coloquei a Protagonist, coloquei uma outra empresa que a gente é cliente, eu sou fornecedor deles, que a gente trabalha junto, né? Eles foram direto só 10 minutos falando do que eles fazem. Nossa. Entendeu? Uhum. Isso não é legal, cara. Não me chama atenção. Sabe assim? Ele não estava preocupado em saber qual que é o meu momento, quais dores ou dificuldades eu estou passando.
Entendeu? Estou com dificuldade em sucessão, estou com dificuldade em vendas, estou com dificuldade em caixa, estou com dificuldade em rentabilidade, em portfólio de... Não perguntou. Ele só foi falando, eu faço isso, faço isso, faço isso. E aí? E aí? Entendeu? Como desenvolver, né? Mas você também... Eu sei que você tá construindo, né, cara? Tô. E aí tá tendo que ir atrás de fornecedor. Como que tá sendo essa experiência? Cara, é um tópico interessante, tá, Marcos? A gente tá fazendo uma... A gente tá guardando agora a liberação da prefeitura para fazer uma obra, arrumar a área gourmet e a piscina, tá? Só fazer um ajuste ali em casa. E a gente começou a orçar empreiteiros, tá? Construtora, quanto vai custar isso daqui? Quanto tempo que você me entrega isso daqui? Tá? E você vê claramente que para muitos deles não... Você fala assim, nossa senhora, cara, dá desespero. Então você vai lá e preenche um formulário. Putz, ok, preenche o formulário. Depois de preencher esse formulário, demora, numa dessas lá, que é uma grande da região, demorou 3 dias, 3, para me mandar um e-mail, para mandar um WhatsApp, desculpa, para agendar comigo um outro dia. Entendeu? Nossa. Então, na minha cabeça, putz, ok, eu teria que ter recebido naquele momento, no primeiro momento lá, um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, ó, recebemos o seu formulário. Qual o melhor horário para você... Me perguntando qual horário que eu quero ser contatado. Entendeu? Sim. Tem outro que me liga assim, sem agendar. Nossa, isso é... Sabe assim? Então você vai assim, puta, tá desestruturado. E aí, certeza que quando cai na cabeça do dono, ele fala assim, eu tenho um processo de vendas, eu tenho uma pré-venda aqui, que tem um template e tal, mas não tô vendendo. Entendeu? E aí, o que eu mais gostei até agora, a gente não fechou ainda, tá? Mas o que eu mais gostei, eu liguei, literalmente, eu não tinha um pré-venda, um lead, eu liguei, caiu numa atendente, coletou meus dados, perguntou meu horário disponível, dei 3 opções para ela me retornou num e-mail, podia ser no WhatsApp, podia, mas ela retornou num e-mail, falando um horário sugerido, que o comercial dela podia me falar, fui pro comercial, putz, me perguntando o que estava acontecendo, qual que era o contexto, qual que era a minha expectativa de fluxo de caixa. Caraca. Aí Entendeu? você já viu uma diferencial ali no processo que Pô, legal, entendeu? tranquiliza, né, cara? Você ainda mais obra, né? Eu falei assim, ó, por quê? Se para vender eles não estão me dando uma atenção legal, o que me vem na cabeça de cara é, será que para entregar vão me dar atenção? Se eles não estão conseguindo me encantar na venda, eles vão conseguir me encantar na obra? Dificilmente. Entendeu? Então, esse é um ponto importantíssimo aqui. Falar assim, tá bom, vamos prestar atenção nesse momento, porque pode ser aqui em pequenos tópicos que você não está conseguindo encantar seu cliente, engajar seu cliente, e naturalmente você não vai conseguir vender. Sim. Certo? Certo. E aí agora, passando assim, ao vendedor, né? Essa figura que é chave, né? Que tem empresa que o vendedor manda na empresa inteira, né, cara? Tem, cara. Tem empresa que o vendedor, às vezes, ele fica ali meio de lado, como você falou, o tomador de pedido, né? Como que a gente estrutura esse processo que já triou, já chegou nele? Como que a gente desenvolve? Então vamos lá. Chegou nele uma reunião agendada, certo? Sim. Já com checklist ali pré-preenchido das dores daquela empresa, daquele cliente, tá? Ou se não for uma consultoria, se for um produto, qual é a potencial demanda daquele cliente? Sim. Entendeu? Esse aqui é um cliente do segmento A, historicamente, aqui pelo que a gente levantou, ele tem um potencial de comprar isso, isso e isso, baseado no seu banco de dados ali. Entendeu? Esse vendedor vai para essa reunião para ouvir, para aprofundar, e ele vai ter que mostrar o quê? Que ele entende as dores daquele cliente. E que ele sabe como endereçar. Porque toda negociação comercial nada mais é do que, tipo, eu tenho uma dor, ou um problema, ou uma necessidade, eu estou procurando alguém para atender essa necessidade. Entendeu? Eu não quero ser iludido, você não precisa contar piada. Tipo, você tem que ser um negócio leve. Mas precisa ter uma certa empatia e simpatia, né, cara? Gigante, Marcos. Tanto que existem muitos treinamentos que nós mesmos fazemos aqui
temos uma equipe de treinadores de venda, tá? Que ajuda você a estruturar como é a venda para o seu segmento. Sim. Mas um tópico importante na minha cabeça é o seguinte: nem todos os segmentos são similares. Verdade. Entendeu? Então, a gente tem esse estereótipo. Putz, o vendedor é aquele cara engraçado e tudo mais, tal. Tem segmentos que não são engraçados. Sim. Que o vendedor não pode ter esse estereótipo de engraçado. Entendeu? São segmentos mais sérios, mais formais. Entendeu? Sim. Então, você espera o quê? Um vendedor que ele seja empático, tudo, mas ele seja mais sério e mais formal. Sim. Então, isso depende muito de segmento de empresa para segmento de empresa e de qual é a imagem que a sua empresa está passando para aquele segmento de mercado. Eu sou uma empresa mais leve, mais descontraída? Ou sou uma empresa mais formal? É o posicionamento da marca. Entendeu? Então, vamos lá. Imagina que você vai contratar um escritório de advocacia muito top. Tá? A gente participou de um bid disso daí um pouco tempo atrás. Tá? E você vê claramente que tinha escritórios que se posicionavam como mais formais e tem escritórios que se posicionam como mais informais. Pelo posicionamento deles. O vendedor de alguns escritórios é mais formal. O vendedor de outros escritórios é mais informal. Entendeu? Então, vai depender muito de qual que é a imagem que você quer passar. Qual que é o produto. Ah, eu estou vendendo um produto de diversão. Eu estou vendendo cerveja. Putz, você não pode ser um cara hiperformal para vender cerveja. Sim. Entendeu? Estou vendendo energético. Nossa, cara, é esperado que você seja um cara descontraído para vender energético. Entendeu? Sim. Você tem que ter energia ali. A imagem... É o que as marcas constroem de marketing, né? Isso. Cara? Então, a imagem do vendedor tem que estar amarrada com os valores e comportamentos que a marca prega. Por quê? Porque essa é a imagem que tá lá. Eu não consigo imaginar um vendedor de um energético aí famoso, que eu sou fã pra caramba, chegando num varejista gigante de terno e gravata, cara. Não. Impossível de ter essa imagem associada, assim. Eu lembro no passado que fiz muito projeto em grandes varejos alimentar, tá? Eu me recordo que tipo, tinha uma grande marca de energético, tá? Sim. Ele chegava num cupê conversível todo adesivado da empresa, cara. Caraca. Entendeu? Aham. Ele não chegava num carro sóbrio. Aham. Ele chegava num cupê conversível, com capota baixada, com roupa colorida, para negociar contratos grandes. Aham. Por quê? Porque essa era a imagem da empresa. Já aquela empresa de arroz, o cara chegava... Opa, ele chegava tudo certinho. Aham. Entendeu? Ou com uniforme algumas vezes, ou com uma camisa. É um outro dress code. Sim. Por quê? Porque tem que passar uma outra impressão, imagem. Caraca. Entendeu? Aham. Você pega a empresa, sei lá, de moda mais alta costura, tá? Quando você vai fazer, você vê que o vendedor vai chegar na estica, cara. Entendeu? Ele vai chegar com uma roupa, com um blazer animal, com uma calça de corte. Por quê? Porque aquilo é a imagem da empresa. Ele vende aquilo. Sim. Então, o vendedor, a gente não pode ter aquele estereótipo único, tá? Sim. Ele é um papel ou um modelo de como que a sua empresa se posiciona de mercado. Entendi, cara. Tá? E aí vai depender muito também de segmento. Como que vai ser essa venda? Como que vai ser a persuasão? Como que vai ser o papel de quebrar barreiras, de quebrar objeções? Qual que é o... Porque, tipo, a venda em si tem uma conversa de diagnóstico e depois tem a etapa de você apresentar uma proposta. Certo? Tem algumas etapas ali. Sim. Então, você não vai apresentar a proposta no primeiro momento do diagnóstico. Você vai entender a demanda. Então, sei lá, é uma demanda, você vai me comprar uma vez só, você vai ter um contrato anual, você vai ter um contrato semestral. Tô pensando em bens de consumo, tá? A gente vai ter um contrato guarda-chuva que eu vou te entregar sempre. Tem uma demanda garantida, não tem demanda garantida, você só quer fazer um contrato pontual. Como que é essa negociação? Ótimo. Ele vai voltar para a casa dele e vai fazer uma proposta. Juntamente com a equipe, de acordo com a alçada, com a estrutura, com o produto,
O apoio do empreendedor, sem apoio do empresário, com o empresário, enfim. Se já tiver político mais maduro, você faz sozinho, senão não. Tá? Sim. E ele volta. O que não pode fazer é mandar a proposta. Não, né? Você não pode fazer, tá bom, fui aí, te visitei, tá aqui minha proposta por e-mail. Não, cara. Você vai ter que ir lá, ou presencialmente, ou marcar, se for muito distante, uma reunião por Teams ou por Zoom, uma plataforma com câmera aberta, você vendo a pessoa, para você apresentar uma proposta. As pessoas fecham contratos pela pessoa, né, que está do outro lado, pela confiança que a pessoa passou, pelo calor daquela relação, né, cara? Não adianta achar que tá precisando, vou mandar uma proposta e aquilo se fecha, né? E porque se você mandar simplesmente a proposta e não tiver esse apelo de confiança que o vendedor tem que ganhar do comprador, a proposta vira um número. É R$1.000, R$5.000, R$300, R$8.000. Quanto custa isso daqui? E aí se torna puramente competição de preço e competição de tempo de entrega. É isso. Cara. Entendeu? Então vai começar a olhar lá e tipo, o comprador vai querer fazer isso. Ele vai querer tabular você lá e falar assim, você custa 300, o outro custa 400. O outro custa 250. Você entrega em tanto tempo, o outro entrega em quanto tempo. Faz uma equalização de proposta e vai comparar. Então o seu papel é... Ele vai fazer isso, tá tudo bem. Só que eu quero que, eu como vendedor, você como empresário, você quer o quê? Que o seu cliente, o comprador que está lá na outra ponta, quando ele for fazer isso, ele pondere e fala assim, olha, esse aqui é um pouco mais caro. Mas nas reuniões que eu tive, ele me passou uma segurança muito legal. Entendeu? Caraca, sim. Por quê? Porque, então, essa conversa você vai ter que fazer olho no olho. Eu gosto muito de fazer essa conversa presencial. Tá? Por quê? Porque eu enxergo o empresário e, como eu vou falando, eu vou olhando o corpo dele ali, como que ele está reagindo com a minha proposta. Por quê? Porque eu posso falar assim, ó, isso aqui a gente vai ter que mexer em cultura. Pode ser que na cabeça do empresário, nossa, cara, que merda, eu não quero mexer com cultura. Eu quero só estruturar processo de venda. Cultura é outra coisa, eu não quero mexer. Se eu entender isso, na conversa lá que eu tô com o empresário, eu pego e falo, vamos parar, fazer uma pausa? Eu vou precisar de 5 minutos para explicar por que você tem que entender, explicar cultura. Daí eu vou aprofundo um pouco cultura. Para depois voltar para falar de comercial. Ou para falar depois de qualquer outra coisa. Entendeu? Então, eu entendo as objeções na hora e endereço as objeções na hora. Se eu mandar simplesmente para ele, ele vai chegar e falar assim, não entendeu minha demanda. Refuta, ou desqualifica, entendeu? Ou me considera só pelo preço. Ele tem que entender que eu tenho algum diferencial maior que os demais, que muitas vezes é intangível. Então, sei lá, você é empresário, onde o seu diferencial, por exemplo, seja a qualidade. Tá? Nessa conversa que você vai ter para apresentar a proposta, você vai deixar claro que seus processos primam por qualidade. Que você tem ISO, que você tem não sei o quê, que você... Sabe assim? Que você tem QS, como que você garante qualidade, como que você mensura isso, entendeu? Sim. Por quê? Porque certamente que se isso aí for um processo importante para você, está bem maduro. O controle da qualidade e as remediações caso isso aconteça. Isso tem que ficar claro para o seu cliente. Por quê? Porque certeza que seu concorrente não fez isso. Verdade. Entendeu? Então, se isso for importante para ele também, opa, aqui é um diferencial. Ah, preocupação sua, você é muito bom em prazo de entrega. Isso tem que estar na conversa. Entendeu? Sim. Você vai ter que trazer na conversa ali de vendas, de apresentação da proposta, quais são os pilares que você entende, que são diferenciais competitivos seus, na conversa, para que ele consiga entender e ficar na cabeça dele. E eu imagino que com isso também o empresário consegue colocar um valor agregado maior, porque se colocar o mesmo preço, complica, né? Você começa a discutir, a brigar pro preço, cara. Sim. E aí a sua margem vai deteriorando, tá? Então, tem segmentos que são preço. Tem um monte de commodity aí no Brasil, certo?
Se eu vou brigar por commodity, eu tenho que primar muito, não pelo comercial, mas na minha operação. Uhum. A gente vai falar de operação outro dia, tá? Mas a minha operação tem que estar muito, muito, muito madura para eu conseguir reduzir custos. Meu custo operacional quando olho no DRE tem que estar muito competitivo. Uhum. Meu CMV quando olho no DRE tem que estar muito competitivo para eu conseguir brigar num modelo comoditizado. Entendeu? Entendi. Mas assim, pra gente ir, acho que a gente passou por esses processos de forma bem interessante. Como que eu estruturo o administrativo dessas para que esse processo funcione? Como que... Tá. Porque o que a gente fala até agora, a gente vendeu. Uhum. Certo? Você foi lá, apresentou a proposta, e aí vai depender se vai fechar ou não o contrato. Sim. Certo? Beleza. Depois que vendeu, a gente vai ter um pós-venda. Sim. Certo? Onde muitas empresas negligenciam o pós-venda. Já é cliente. Já é cliente. Não precisa fazer mais nada, não precisa continuar encantando o cliente. É isso. E o pós-venda é um processo separado. Fora do comercial. Então, ele é do comercial, mas vamos lá, pessoal, quem está ouvindo a gente aqui. A gente falou aqui em identificar potencial cliente, fazer a pré-venda e a venda. Se a empresa for menor, pode ser a mesma pessoa que faça as 3 atividades. Sim. São 3 processos diferentes. Não necessariamente áreas ou pessoas diferentes. Certo? Sim. Mas ela tem que respeitar isso daqui. Conforme você for crescendo como empresa, você vai segregando isso daqui para pessoas, para equipes distintas. Então, quando você pega empresas de médio porte, já são pessoas diferentes que fazem cada atividade. Entendi. Certo? O pós-venda é você acompanhar como é que tá. Olha, você comprou, sei lá, tantos quilos ou toneladas de polipropileno meu. Certo? Vai cair no pós-venda. Meu pós-venda vai perguntar para você: foi entregue correto? Na quantidade, na data? Tem algum tópico específico que você quer falar sobre a entrega? Você pode ser que você não gostou da entrega. Entendeu? Pode falar, puta, seu caminhoneiro chegou aqui de tênis, de chinelo, de bermuda. Pela nossa política aqui, não é aceitável o motorista do caminhão chegar de bermuda. Entendeu? E isso pode deteriorar a imagem daquela empresa para com a sua. Seu produto pode ser maravilhoso. Você entregou na data, mas não atendeu a expectativa dele. Sim. Certo? E você pega quando? No pós-venda. Tem algum tópico aí que não aconteceu? Daí você faz um checklist de pós-venda, tá? Você pede um horário, liga para lá e vai fazer um checklist. A qualidade do produto que você está usando, já começou a usar ou está no seu estoque aí? Estou usando já. Boa. Tem algum tópico específico de qualidade que você tem que relatar? Está dando mais refúgio? Está vendendo bem? Se for um varejo, está vendendo bem? Não está vendendo bem? Monitorar como é que está o pós-venda. Você está enxergando uma outra demanda na sequência? Porque se fizer um bom pós-venda, entenda o seguinte. Para muitos produtos, quando vai fazer... Ele fez uma compra, tá? Comprei copo. Ótimo. Fiz uma leva lá, comprei copo. E eu vou fazer uma expansão, por exemplo, de cozinha. Imagina que eu trabalho com cozinha industrial. Tá? Fiz aqui, abri um restaurante, comprei copos. Daqui a um tempo eu vou abrir outro restaurante. Pode ser daqui 1 mês, daqui 5 meses, daqui 4 meses, daqui a 1 ano. Eu vou abrir outro restaurante. Eu vou ter que comprar copos de novo. O que é o natural? Eu vou abrir uma outra concorrência para comprar copos. Eu não vou comprar copo daquele cara só porque ele me vendeu bem há 1 ano atrás. Agora, se eu ficar próximo do meu cliente, entendendo se os copos estão sendo resistentes, se não estão perdendo coloração, se não está quebrando fácil, entendeu? Eu gero um relacionamento ali. Sim. A chance de, daqui a 4 meses, 5 meses, ele comprar direto de mim sem abrir concorrência gigante. Entendeu? Ele fez uma concorrência ano passado. Mesmo se for empresa... mas a empresa é grande. Ele já fez um bid no passado. Eu já estou homologado. Ele já validou você. Já validou eu. Ele não precisa fazer outro bid. Ele vai fazer outro bid se ele não confiar, se ele quiser pegar mais preço baixo, se tiver algum ponto que não está satisfatório para ele. Senão ele não precisa para o compliance. Então, o pós-venda ajuda muito a você pegar uma recompra. Se fizer um pós-venda bem feito. Tá? E você consegue tirar espaço do concorrente naquele contexto.
Porque você está dando um suporte maior do que o concorrente. Tá? Então, esse é o pós-venda. E tem um administrativo de venda, que é uma outra área. Nossa. Tá? Ou um outro processo, se a gente for pensar. O que faz o administrativo de vendas? O administrativo de venda vai tirar o pedido, vai receber o pedido. Então, foi chegando o pedido lá, daquele cliente que você já fechou de um contrato, ele está colocando o pedido no seu portal, mandando por e-mail, de alguma forma está mandando esse pedido para você. Você não quer que pare o vendedor para colocar esse pedido no sistema. Então, o ADM de vendas vai fazer isso, vai pegar aquele pedido, vai colocar no sistema, vai alinhar, deve ter uma reunião interna lá com operações, para priorizar aquele pedido para colocar na fábrica, por exemplo, para falar para compras, para comprar matéria-prima. Ele vai orquestrar, vai fazer o follow-up das áreas internas, primeira coisa, para garantir que aquele pedido que chegou, que vai ser entregue no prazo lá, que pode ser de 3 dias, 5 dias, 10 dias, um mês, quanto foi o prazo combinado. Ele vai ser o guardião do seu cliente dentro da sua empresa. Entendeu? Mas você não quer que o vendedor faça isso. O vendedor está focado no quê? Em fechar contrato. O ADM de vendas está focado em quê? Em garantir que os contratos fechados sejam executados e operacionalizados, tipo, garantindo um bom nível de serviço. Sim. Entendeu? Então ele vai fazer um follow-up interno do fluxo e da entrega. Entregou no prazo? Entregou na quantidade? Entendeu? Sim, vai organizando para estar tudo alinhado com o que foi vendido, com o que foi mantido e vai garantindo também até a questão de preço, fatura. Isso. Né? Ele faz assim, emitir uma nota fiscal, quem faz o link com contas a receber? Ele faz esse link com contas a receber. Tá? E ele faz uma outra parte da minha cabeça que é importante. A gente chama de analytics, tá? Mas é uma parte de gestão dos dados ou do faturamento ou da saúde do comercial. Por quê? Porque quando você fala para o comercial que ele tem uma meta de faturar 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões num período, o comercial ele vai querer dar o máximo de desconto para conseguir o máximo de faturamento. Certo? E aí, só que se ele dá muito desconto, ele denigra a sua rentabilidade. Tá? O ADM de vendas, ele é um grande guardião ali, juntamente com o financeiro, tá? Para falar o quanto que é a margem comercial esperada. A margem comercial tem a margem bruta, certo? Você tira o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, tira os impostos que vão na nota ali direto, você chega na margem comercial. Entendeu? Depois você olhar no DRE ali, embaixo tem o custo operacional e tudo mais, para chegar na margem líquida lá embaixo tem mais impostos, tá? Então eu tô falando da margem comercial, que é lá em cima. Eu falo, qual a margem comercial que é o target, que é a meta? Ó, você pode vender o quanto você quiser, mas a margem comercial do mês não pode ficar abaixo de tantos por cento. Por quê? Porque se ficar abaixo disso, eu comprometo a rentabilidade da empresa. Então você tem margem, olha, você pode vender um pouco mais caro para um, mais barato para outro, de acordo com a estratégia que o comercial alinhar com o empresário. Mas você não pode baixar o seu mês de tanto. Então, essa mensuração, esse acompanhamento, é o ADM de vendas que faz. Juntamente com que ele cuida do CRM também. Tá? Então, o que é o CRM? É uma ferramenta onde vai falando, olha, esse cliente aqui comprava muito direitinho, tal, chegava a pedidos correto até no passado. E parou de colocar pedido. A gente virou o ano, estamos em janeiro, fevereiro, março, não chegou mais pedido dele. Possivelmente ele está comprando de outro. Entendeu? O cliente não para de comprar, ele não muda o negócio dele. Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Quando você parou de vender para alguém, esse alguém está comprando de outra pessoa. Então o comercial, você tem que dar atenção para ir lá. Sim. Daí volta com uma demanda lá. Reativar, né? Reativar. Volta para o pré-vendas para tentar marcar uma reunião de novo, tal, não sei o quê, para o comercial entrar nessa jogada de novo. Entendeu? Então, esse acompanhamento de pós-venda, de ADM de vendas, essa estrutura é hiper importante. E sempre colocando métricas. Sim. Quanto que o funil está funcionando e vai gerando plano de ação. Ó, se eu fizer isso daqui no funil, eu melhoro? Melhora a conversão, vai melhorando. Quando você entende isso, seu faturamento ali fica muito mais previsível
Porque você não depende de uma indicação. Sim. Você não depende, nossa, estou esperando aqui para fechar o mês bem, estou esperando alguém me indicar para fechar um mês. Não. Depende de você fazer tantas reuniões para fechar. Depende também ali do pós-venda. Depende. Cara, é um processo longo, né? Longo. E aí, o ponto é, o empresário, eu entendo que o comercial é uma área chave para o empresário. Tá? O empresário não pode soltar o comercial. Delargar, né? Delargar. Ele deveria, sim, estruturar o comercial e acompanhar essas métricas. Sim. Diariamente. Quando eu falo diariamente, é todo dia, literalmente, tá? Faz uma reuniãozinha ali de 15 minutos para entender como é que tá a etapa 1. 15 minutos ou 20 minutos para entender a etapa 2. No dia. Por quê? Porque se cada uma dessas etapas perder a mão, ele compromete o faturamento dele. Então, diariamente, olha, como é que você fez? Quantas reuniões você fez hoje? Como que tá isso? Como que tá aquilo? O que ele está olhando? Ele está olhando cada etapa do funil. Com cada... Quando está um pouquinho maior, com cada equipe diferente. Sim. Se for a mesma pessoa, eu quero olhar com a mesma pessoa cada etapa do funil. Quais são as métricas de ontem? Desse etapa. Quantas reuniões fez ontem? Quantas vendas fizeram ontem? Putz, tá bom, tá ruim, entendeu? Sim. Olha, se continuarmos assim, a gente vai bater o faturamento, bater a meta. Se continuar assim, a gente não bate a meta. Aí faz uma reunião semanal para direcionamento de meta, faz uma reunião mensal para controle de rota, né? E aí vai criando ritos dentro do dia a dia para conseguir fazer esse acompanhamento, direcionamento, crescimento de forma estruturada, né? E aí a gente pode gravar um outro bate-papo para a gente falar de planejamento estratégico. Aquele anual e depois aquele outro que a gente vai fazendo um desdobramento mensal, tá? Ou uma revisão dele mensal. Por quê? Porque dali vai cascatear a meta. A meta não nasce porque você acha que tem que ter uma meta. Sim. Tem uma estrutura, como que você faz um planejamento estratégico, tá? Sim. Então a gente pode marcar um outro bate-papo para falar só de planejamento estratégico, de como fazer e como cascatear as ações para marketing, para comercial, para operações e para todas as RH, para todo mundo cascateia dali, né? Muito bom, cara. Boa? Muito legal. Pessoal, você que está ouvindo aí a gente, conta aqui pra gente como está hoje a sua área comercial, se você continua sendo o seu ponto focal, o ponto focal da sua empresa, e se essa conversa aqui ajudou você um pouco a entender como pode ser estruturado os seus processos do comercial. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.